Boa noite, começando mais um encontro. E hoje é um tema que com certeza é um dos maiores, um dos mais pedidos, ou uma das maiores demandas, né, dentro do processo de cada um, que é a procrastinação. E hoje a gente vai falar como resolver, né? Trazer para que vocês entendam como é o processo, para que vocês consigam se observar e também, né, ter ferramentas para lidar com a procrastinação. Então, vamos aprofundar nisso, como sempre. Quem está ao vivo pode ir enviando as perguntas no chat, que aí a gente vai respondendo, ou no final, né, eu vou lendo todas as perguntas e respondendo. Então, assim, participem, porque né, esse é um momento para isso, para a gente tirar todas as dúvidas e sair assim, com tudo esclarecido, para que vocês consigam levar adiante para a vida de vocês. Então, esse é o momento. E toda quinta-feira, às 20 horas, estamos aqui, ao vivo, para o nosso encontro. Eu vou começar. é, Deixa eu, como é o nome? Vou colocar aqui a apresentação para a gente ir trazendo uma visão, né? Apresentar uma guia. Então, deixa eu ver. Está aparecendo agora. Pronto, muito bem. Então, primeiro, né? Procrastinação, como resolver, mas a gente precisa entender primeiro o que é a procrastinação, né? E a procrastinação é protelar um ato. É quando a gente simplesmente não consegue fazer as coisas que precisam ser feitas no momento que elas, né, que existe essa demanda. Então, geralmente é aquele momento assim: amanhã eu faço, né? Eu vou deixando para depois, amanhã eu faço, como se as coisas fossem se resolver no outro dia, sem a necessidade, né, da nossa ação. Então, isso vai adiando. Só que o que acontece nesse adiamento? Primeiro, que as coisas não se resolvem sozinhas, e segundo, que vai gerando um acúmulo, né? E muitas vezes uma sensação de muita culpa. E aí, a gente vai ver as causas, né, da procrastinação. As causas. E o que é que acontece com a procrastinação? Geralmente existe uma coisa de ser feito por alguém que é preguiçoso, né? Tipo, eu não estou fazendo o suficiente. Vem essa voz, essa crítica interna que simplesmente faz com que a pessoa se sinta mal. Então, é além do não fazer, é além da da sobrecarga. Ainda vem a crítica interna e muitas vezes externa, que faz com que a pessoa aumente a sensação de angústia que a procrastinação causa. Então, olhando tudo isso, a gente pode ver que a causa da procrastinação não é a preguiça. A gente vai ter algumas causas, né? Uma delas são questões psíquicas. Então, se você tem ansiedade, depressão, bipolaridade, tem algum diagnóstico, então provavelmente você em alguns momentos vai ter dificuldade em realizar algumas coisas. Porque, por exemplo, na ansiedade, né, existe um conflito interno muito grande, que tem uma demanda energética muito grande, e muitas vezes a pessoa não consegue parar para fazer, ou se sente muito fadigado, ou realmente está muito acelerado, a mente não consegue concentrar, e coisas que seriam resolvidas facilmente acabam demandando uma grande quantidade de tempo. Então, tudo isso vai dando essa sensação de procrastinação. E muitas vezes as pessoas já vão lá e tentam resolver a procrastinação, né? Sem olhar que por trás existe ansiedade. Porque, como eu disse, às vezes a procrastinação é que é vista, ai, preguiça, não estou fazendo o suficiente, né? Não consigo, em vez de olhar o que existe, o que é que está causando essa procrastinação. Então, a ansiedade, a depressão, questões psíquicas são importantes e elas precisam ser cuidadas. E se você está, por exemplo, né, num processo depressivo, por que se cobrar tanta produtividade nesse momento?
né? Por quê? É preciso estar consciente do seu estado atual. Então, qual a prioridade? Cuidar, né, dos outros sintomas, do que está acontecendo. Então, cuidar da depressão, por exemplo. Esse vai ser o primeiro passo. Porque se a gente já for logo colocar em prática o que eu vou passar aqui, né, o passo a passo da procrastinação, você vai ver que, assim, não vai conseguir porque tem outras demandas emocionais que precisam ser vistas. Então, a gente vai olhar para a causa e a procrastinação vai ser uma consequência de algo dentro disso. Outra coisa que pode acontecer também, deixa eu botar aqui, questões psíquicas, né? Pode ser uma das causas. Outra coisa que pode ser é a autoestima. Então, por exemplo, você quer fazer algo e em algum momento, né, você decidiu, nossa, eu quero fazer essa coisa. Tô com esse projeto. Mas em algum lugar você acha que não vai conseguir. Então, é preciso observar. O que é que está causando? Eu estou achando que isso é muito difícil, é muito para mim, é algo que eu não vou conseguir fazer. Como é que eu lido com desafios? Como é que eu me vejo, né, como alguém que consegue realizar? Então, é preciso esse olhar interno também. Como é que você se vê? Isso você pode ir anotando, você pode ir trazendo essa percepção para a sua vida, né? Como você está se vendo perante as situações? Como você se vê lidando com desafios? E assim, sejam muito sinceros, porque às vezes assim, eu consigo, eu vou pensar. Não, observa. Será que você de verdade sente também, traz o sentimento? Você se sente capaz de lidar com, né, o que você deseja? Porque aí sim você vai já ter um norte, já vai começar a perceber essa dinâmica interna que está impedindo a realização. Então, como está a sua autoestima? Essa pode ser uma causa, a baixa autoestima. Outra coisa também, que também está atrelado, é medo de reprovação ou medo de errar. E aí a gente vê que é mais comum do que parece, né? Por quê? O que é que acontece? Todo medo, né? Se você tem medo de errar, você vai paralisar, então não vai conseguir nem fazer. Porque se quem está fazendo algo pode errar, é um fato. Ou pode receber a reprovação das pessoas, é outro fato. Então, a partir do momento que você começa a realizar algo, você vai passar. Só que aí vem a seguinte questão, né? Se você tem uma crítica interna muito forte, ela vai começar a paralisar cada passo que você der. Tudo que você vai fazendo vai ficando mais difícil. Então, observando o que existe, eu já, né, falo muito aqui sobre escutar essas vozes interiores, como é a sua dinâmica, o que é que você nota dessas conversas interiores, isso é muito importante, porque vai te fornecer a clareza para que você entenda essa causa. Então, assim, se para quem tem medo de errar, para quem se cobra muito, né, esse perfeccionismo, isso vai impedindo. E o que é que pode fazer, né? Observando que isso existe. Porque às vezes pega assim, meta, horário, faça isso, faça aquilo, um monte de coisa, e aí a pessoa pega esse monte de ferramentas e coloca na gaveta. Depois, nenhuma ferramenta funciona. Porque se você não identificar essas questões que eu estou trazendo para você, as ferramentas não vão funcionar. E é isso que eu mais vejo, né? Então, assim, observa esse medo que existe em você. Se ele está presente, ele precisa ser solucionado antes. Ele precisa ser visto, você precisa entender as causas, começar a lidar, né, com essa demanda,
começar a liberar essa energia, trazer uma nova consciência para conseguir se liberar dessa paralisação e começar um processo de ação. Então, observa se isso existe dentro de você. E outra coisa, e eu vou colocar aqui, são questões de infância. Que são várias. Questões de infância, por exemplo, uma criança que não foi ensinada a ter uma rotina. Uma criança que, por exemplo, né, que durante a infância não foi validada em suas escolhas. As outras pessoas, os adultos decidiam tudo e nunca perguntavam para a criança. Então a criança fica lá e vai se formando sem saber decidir. E aí, quando é adulto, o que é que se quer? Que você decida, que você seja proativo, que você seja, né, produtivo. Quando muitas vezes durante a infância é tão repressora, você não tem que escolher. A roupa que eu coloco é essa, né? A alimentação é essa. Tudo, criança não tem voz. E aí, esse tipo de coisa faz com que isso também seja refletido na vida adulta. Então, assim, a gente não desenvolve uma habilidade simplesmente, né? A infância tem muito impacto nas nossas decisões também na vida adulta. Então, observar isso vai te ajudar a entender. Porque, como eu disse no início, uma das grandes questões da procrastinação é a sensação de culpa por preguiça. Ah, porque não quero fazer. E agora a gente entende que por trás desse não quero fazer, né, estou aqui sem fazer nada, ou não consigo fazer, tem muitas demandas emocionais que estão ali precisando ser olhadas. E entender qual é a sua, e talvez sejam todas, né? Talvez esteja tudo junto, e aí impede você de realizar determinadas coisas. Mas só através desse olhar, dessa consciência, sempre trago aqui, vai anotando, né? Na sessão passada eu trouxe, no encontro passado eu falei sobre autoanálise. Então, vai anotando, vai trazendo consciência para você. Quando eu vou, né, fazer tal coisa, eu me sinto assim, vem esse pensamento, e aí você vai começar a notar o que é que existe internamente. E aí começa também a ter mais clareza para lidar com as situações e para modificar a partir disso. E aí, vamos para a terceira. Vai aparecendo. 3. Que é como resolver, né? Aí, ok, identifiquei tudo que eu tenho, ou identifiquei algumas causas, né? Pode ser, por exemplo, tô com crise de ansiedade, estou me sentindo paralisado, então vai lá, busca resolver a ansiedade, fazer o tratamento, e aí você vai começar a observar essas coisas. Ou então, nossa, estou, né, fazendo terapia, estou observando essas questões de infância, né, está sendo solucionado e eu me sinto já mais consciente e fortalecido para a realização. Então, eu já observei que a minha autoestima é baixa, e aí estou fazendo um trabalho interno também para me olhar de outra forma, para ser mais generoso, para observar tudo isso, e estou conseguindo esse processo de mudança interno. Então, esse é o primeiro passo, né? Identificou a causa e começou a trabalhar essas causas para liberar esse espaço para a produtividade. E aí a gente vai para a resolução, né? Porque, assim, não existe fórmula perfeita, fórmula mágica, esse como resolver, de dizer assim, faça 3 horas por dia de não sei o quê, um dia só para isso. Não existe, né? Isso daí apenas aumenta o conflito interno, porque você é que vai encontrar o seu caminho a partir disso. E aí, a gente vai começar a observar a comparação. Porque assim, a gente vive, né, em mídias sociais, a gente vive
olhando, né, tendo acesso a muitas informações, e aí começa um processo de comparação. Então, muitas vezes, chega assim para mim, eu não consigo, e começa nesse processo, aí eu, tá bom. Quando a gente começa a colocar a rotina da pessoa, aí começa a observar, nossa, mas já trabalha esse, né, esse horário todo, tem essa demanda, isso, e quer fazer ainda isso, e se sente culpada por não estar conseguindo. Então, assim, está totalmente desconectado do seu possível. Então é preciso você observar antes. Qual o seu possível hoje? Observa a sua rotina, observa o que você está fazendo, observa os seus horários. E outra coisa, não tire seus horários de descanso. A gente pode conseguir tirar por um tempinho. Ah, eu tenho um projeto, vou dar aqui esse gás, mas a longo prazo a gente não consegue. A gente precisa ter os nossos horários de descanso, de lazer. Então, assim, essa loucura produtiva, né, que a gente vê, as pessoas estão fazendo tudo e elas conseguem fazer tudo e elas têm tempo para tudo, às vezes elas estão em outra realidade. Às vezes elas têm funcionários, elas conseguem pagar pessoas para ajudar em determinadas coisas, elas não estão fazendo tudo sozinhas ou aprendendo tudo sozinhas. E aí, só que isso é bastidor. Então, quando a gente vê, né, aquela coisa linda, tudo feito, a pessoa consegue, né, ter tudo organizado na vida, e aí vem a comparação, você diz, opa, por que que eu não consigo? Eu não sou suficiente. E aí está totalmente desconectado do seu possível. Então, traz isso hoje. Qual é o seu possível? Essa é a primeira pergunta que você vai estar se respondendo. Qual o seu possível hoje? Porque às vezes a gente quer fazer muita coisa, tem muita vontade de fazer muita coisa. Quando para assim e diz, opa, não vou conseguir. Por quê? Porque não tenho tempo, porque não dá agora, ou tenho que subdividir, ou no tempo que eu quero, né, não é o meu possível, ou vou ter que contratar alguém. E aí você vai entendendo o que é que está acontecendo, qual dinâmica precisa ser modificada, o que é que precisa ser feito, né, dentro da sua realidade para que as coisas se concretizem. Então, olha como vai tirando, né, daquele campo da imaginação, da autocobrança, do autojulgamento, da autocrítica, para a gente já ir trazendo cada vez mais para algo palpável, né? Para algo que a gente vai conseguir observar como uma modificação real na nossa vida. A partir disso, então, vai perguntando qual é o seu possível hoje. E aí a gente precisa entender que existe o ego enfraquecido. E o que é que um ego enfraquecido faz? Deixa eu ver aqui. É uma retinha. Vai ficar assim. Um ego enfraquecido, ele está mais ligado ao princípio do prazer. E quando o ego, princípio do prazer, e quando a gente tem um ego fortalecido, a gente tem um ego fortalecido, a gente vai estar ligado ao princípio da realidade. E o que é que isso significa para a nossa procrastinação de cada dia e por que entender isso, né, vai ajudar também na resolução. Deixa eu tentar aqui. Vai ser isso. A retinha. Vamos lá. Ego fortalecido, ego enfraquecido, princípio do prazer. Quando
a gente já viu, a gente tem uma instância psíquica que é o superego. Que ele está lá criticando o ego. Crítica. Você não pode, você não vai conseguir, você, né? E a gente tem uma instância psíquica que é o id. O id são os nossos desejos. Ele não quer saber. Ele quer a satisfação, o prazer, certo? E o ego está lá regulando todo mundo. Ele está lá fazendo toda a negociação para que a gente se conecte com a realidade. Quando a gente tem um ego, né? Quando nós não estamos conseguindo fazer essa negociação, o ego está enfraquecido, o princípio do prazer vai regir, ou seja, o desprazer vai ser intolerável. E para a gente conseguir realizar algo, a gente passa também pelo desprazer. Né? Então, por exemplo, eu tenho um curso para fazer. Ai, vai ser um prazer fazer esse curso. Vai ser tão bom, eu vou conseguir, é algo que eu quero, esse curso vai me ajudar, está dentro das minhas metas, né? É algo que eu quero aprender. Só que tem prova. Só que eu vou ter que sentar e estudar. Só que eu vou ter que assistir aula. E muitas vezes, né, esse processo, ele é muito difícil quando, né, porque ele não é prazeroso. Ele é algo que precisa ser feito. Então, começa um fogo, ai, não vou fazer agora. Ai, tá tão gostoso aqui, tá tão legal, vou assistir um filmezinho. Ai, já fiz tanta coisa, deixa eu ver. Vou aqui dormir. Ai, não, meu final de semana também não. Vou ficar relaxando. Então veja que são, né, vai chegando um monte de coisa que é prazer imediato, aquele prazer que a gente vai sentir na hora, em detrimento de um prazer futuro, ou, né, de uma meta, de uma realização que não é tão palpável nesse momento. Que nesse momento, né, em vez de estar dormindo, relaxando, gostoso, você vai estar lá estudando, assistindo uma aula e, em contrapartida, né, que escolher? Que vai escolher? E aí, às vezes, o dormir vence. Maratonar a série vence. Vou fazer qualquer coisa, né? Qualquer outra coisa vai vencendo. Então, quando o ego está fortalecido, é o princípio da realidade. Então, você vai observando, para que eu conclua esse curso, eu vou precisar passar por essas etapas. Para que eu entregue isso no trabalho, eu vou precisar fazer isso. E aí, digamos que já passou, né? Já observou qual o seu possível hoje, você já passou por essa fase, então você já viu, já entendeu, já pediu ajuda, se for o caso. Mas o que é que você precisa fazer? E tem coisas que você vai precisar fazer que no momento vão ser chatas, que no momento não vão te causar prazer, mas que precisam ser feitas para que você realize. E essa é a grande, isso daqui, gente, é justamente a pura procrastinação. É essa luta. Isso daqui é assim, entendendo isso, você entende exatamente o que é a procrastinação. Porque é esse conflito, você fica dentro de você assim, de um lado para o outro. Faço, não faço. E o que é que precisa, né? Fazer a negociação. O segredo do ego fortalecido é quando ele consegue negociar. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Para fazer a minha monografia, meu Deus, é sobre psicose. E é 10 milhões de artigos. E é assim, eu sento, respiro, respiro, vejo. E aí eu vou negociando comigo mesmo. Eu coloco 1, 2 horas por dia e dentro daquele horário eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou me dedicar a escrever. Tem horas que eu consigo ser mais rápida, lenta, vai depender do dia, mas dentro daquele horário é inegociável. Não vou estar negociando comigo, ai, não sei o que eu vou fazer. Não. Esse horário, todos os dias, é para isso, é dedicado a isso. Por quê? Eu sei qual é a minha meta, né? Eu consigo trazer isso. E aí é
todo dia. Você vai dizer, como é que eu consigo, Ila? Todos os dias. Você vai ter que estar muito atento ao conflito que está existindo e observar qual recurso você vai fazer. E dentro desses recursos que vão te ajudar nessa negociação, a gente vai fazer o seguinte: primeira coisa, passo 1. Deixa eu botar amarelo. Clareza. Então, você vai trazer assim para você o que é que você quer, para te ajudar nessa negociação. O que é que você quer? Qual o seu objetivo? Veja, visualize. Não fica uma coisa, mas eu vou ver. Não. Traz para a sua realidade mesmo. O que é que você quer? Observa se realmente você quer, né, isso, ou se talvez estava naquele processo de comparação, mas traz bem claro para você. Depois que você visualizar o que você quer de verdade, você vai dividir em metas e submetas. Porque, assim, uma grande questão que desconecta do princípio da realidade é o seguinte: uma meta, algo muito distante, é algo muito longe. E aí é mais fácil dormir do que fazer o tanto de coisa que tem para fazer. Você olha assim, nossa, tem muita coisa. Eu não vou dar conta disso agora, já cansa na hora, já bate aquele, ui, cansei só de pensar. E aí corre, né? Claro, vai passar por uma por uma bocada dessa, não vai dormir, vai relaxar, vai sair, enfim, às vezes fazer nada, né, mesmo, né? Ficar na mídia social quando vê a hora passou. E, gente, é bom, né, em alguns momentos, mas se você tem clareza, se você sabe que quer alguma coisa, vai dividindo. Então, se você quer ler um livro, em vez de você ver o livro todo, você olha assim, eu vou ler um capítulo por semana. Coisa simples. Se você quer um curso, você vai lá e você coloca, eu vou essa semana assistir uma aula. Eu vou assistir uma aula por dia, uma aula por semana. Eu tenho esse trabalho para fazer. Então, como é que pode subdividir? E eu vou trazer um adendo assim também de algumas questões que eu vejo, é que são coisas, por exemplo, às vezes de trabalho, tá? De trabalho, onde se cobra uma produtividade impossível com um ser humano. Então, também, cuidado, né? Tem muitas empresas ou questões que trazem isso, assim, mas você tem que bater essa meta. Quando você vai ver uma meta assim, né, que dentro da empresa, que é realmente impossível, né? Eu vejo algumas pessoas aí que trabalham com questões, sei lá, de justiça e tal, que tem muita coisa, que estão sobrecarregadas. Então, observa, eu volto para aquilo, qual o seu possível hoje, conexão com a realidade. Mas dentro disso, você tem um projeto seu que você quer, vai dividindo. E pode ser, como eu disse, o simples. É o grande e o simples. Tem muitas pessoas que se julgam porque não conseguem ler, por exemplo. Eu não consigo ler um livro. Divide, né? Faz essa negociação interna. Uma página por dia, um parágrafo por dia, qual o seu possível? Vai dividindo. Eu lembro que tinha um livro de perguntas e respostas que eu queria ler, e aí eu lia 3 perguntas por dia. Era a minha meta, tipo, era isso. 3 perguntas por dia desse livro. Então, assim, observa, não existe isso, existe o que é para você, não se compare. Porque tem pessoas que leem muitos livros, certo? Vai fazendo o seu. Porque tem pessoas que fazem muitos cursos, tem pessoas que trabalham. Não, não, né? Cada um também está dentro do que consegue. Então, dividindo vai ajudar a te conectar com a realidade. E aí que vai começar a negociação interna. Só aí que você vai poder negociar.
Só é que você vai poder negociar, né? Porque você vai saber, você já vai ter todas as ferramentas, você já vai saber onde você quer chegar para conseguir fazer, para conseguir se conectar à realidade. E aí é que vem a realização. Então, depois que você faz a negociação interna, você vai para a realização. E aí você vai definir qual vai ser o seu primeiro passo. Ok, consegui, vi todos os dias. O que é que eu vou fazer hoje? E às vezes, se pegue no hoje, se você tem muita dificuldade em pensar, não vou conseguir fazer tudo que eu tenho para fazer, o que é que você tem para fazer hoje? Hoje. É isso. Não deixa, né? Ai, mas não vou conseguir fazer tudo. Não vai... Não. Hoje. Qual é o hoje? O que é que precisa hoje para você? E aí, isso vai trazendo a realização. E você vai ver que a realização, todos os dias, o poder da constância é o que faz a diferença. O poder da constância vai criando uma nova rotina na sua vida. Uma rotina condizente com a sua realidade, com os seus desejos, com as suas metas, com o seu possível. E isso sim vai trazendo paz. Isso sim vai trazendo uma sensação de realização pessoal. Né? Isso vai te fornecendo a nutrição, porque vai estar lá os seus desejos, né, sendo supridos e trazidos a longo prazo. Você vai estar direcionando essa energia em vez de só prazeres imediatos, prazeres além, prazeres a longo prazo. Também essa questão da crítica interna, ela vai diminuindo porque você está fazendo. Você vai estar fazendo. Então não vai existir mais aquela voz tão grande, né, aquela pressão interna. Porque aquela energia ela vai estar sendo direcionado com um objetivo. Então vai trazendo cada vez mais harmonia. E aí a gente vai conquistar a tão sonhada produtividade, né? Eu digo tão sonhada porque na realidade, né, a gente como sociedade fala muito de produtividade. Apesar de sempre estar sendo dentro de todos esses parâmetros que eu trouxe, né? Essa produtividade tóxica que a gente fica vendo. Não, pessoal, não tragam isso para vocês. E aí a gente vai vendo as minhas lindas setas esse ciclo. A produtividade, ela também vai trazendo mais clareza. A clareza sempre vai ser esse ciclo que vai sendo feito, se retroalimentando, né? Porque quanto mais você produz, quanto mais você faz, mais está consciente, mais o caminho vai ficando claro. Aonde você quer chegar vai, né, aparecendo cada vez com mais força. E aí vão surgindo mais metas, submetas, a negociação interna vai estar acontecendo sempre, a realização, sempre o primeiro passo do seu dia, o que é que eu tenho para fazer hoje? E aí isso vai, né, fazendo a tua rotina e produtividade. Então, esse é o ciclo da resolução da procrastinação. E a gente vê que aqui não é nenhum passo a passo simples assim de é a fórmula mágica. É consciência, é realidade. Tudo que está vendendo fórmula mágica, infelizmente, seria bom, né, que viesse uma coisa de fora, e dissesse, olha, isso daqui vai resolver. Mas vai muito da autoconsciência, de como você se conhece dentro desse processo e das ações que você vai tomando dentro, né, da atuação inconsciente. Quanto mais você vai fortalecendo o seu eu, mais essa pressão inconsciente ela reduz para que você consiga estar em contato com a realidade. Então, vamos ver as perguntas agora. Deixa eu tirar aqui para a apresentação. Agora, aparecendo. Até onde a falta de rotina tem relação com a procrastinação?
E aí a gente vê, né, a questão, eu trouxe a questão de ter rotina, o quanto é importante, mas assim, entende que às vezes assim, você precisa ter uma rotina. Vai falar para alguém com depressão, você precisa ter uma rotina. E isso não consegue. Não consegue. Por isso que é um passo lá na frente que eu trouxe, né? Lembrando lá, o coisa, a rotina é lá na frente. Você precisa resolver outras coisas antes. Até porque, por exemplo, se você não tem clareza do que quer, aí como é que você vai botar na sua rotina? Então, às vezes eu vejo muito nas mídias sociais as pessoas que, né, vão trazer coisas para procrastinação já indo para a parte de rotina, né, ensinando várias rotinas anti-procrastinação. E aí depois o que é que o pessoal vem? Não dá certo. Não dá certo, porque não tem, você tem que adaptar a rotina à sua realidade, ao que, né, o que realmente você quer. Você tem que estar lidando com demandas internas. Essa é a questão, né? Como tá as suas demandas internas? Você está conseguindo, né, resolvê-las ou não? E a gente não pode minimizar isso. Porque eu vejo muitas pessoas assim, eu não fiz nada, mas eu tô tão cansada, eu não fiz nada do que eu queria. Porque é tanto, tanta dor, tanta angústia interna, tanta demanda, que a pessoa não tem energia para produzir. Por isso que precisa ir resolvendo essas questões para que você tenha energia, para ter uma rotina. A rotina é muito importante, ela ajuda muito. Né? Como eu disse, eu coloco lá todos os dias, eu tenho meu horário de ler artigo, de escrever, de ler os meus livros. Isso aí eu preciso. É a minha rotina. Mas, ao mesmo tempo, né, eu tenho clareza hoje, eu passei pelos processos. Se não, só colocar e simplesmente porque tem que fazer, não funciona assim. Tanto que senão a procrastinação não seria uma questão tão grande para a maioria das pessoas, né? Estou aqui muito prática a aula, que bom. Então, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que, né, tenha trazido clareza. A gente tudo vai passar pela autoconsciência. Então a gente precisa, né? Anota, faz isso, observa o diálogo. Eu tenho aqui, né? Já falei sobre os sonhos, como você analisar seus sonhos. Assiste às aulas anteriores, se você tiver alguma dúvida, porque você vai entendendo, tá tudo sendo uma construção, né? Se você quer entender mais o inconsciente, também tem lá nas aulas anteriores, que isso vai ajudar a ter clareza e lidar com as situações da melhor forma e trazer a produtividade, né, resolver a procrastinação. Muito bom, amei olhar a procrastinação e a gestão de tempo como coisas separadas, né? Que todo mundo, eu vejo, eu quis muito fazer isso, porque é uma demanda muito grande, né, dentro do set analítico, e assim, todo mundo vê gestão de tempo, então, como fazer, e isso daí, para quem é procrastinador, sabe que não resolve. Não é que a ferramenta não seja boa, é ótima, né? Mas ela não vai lá naquela causa, né? Nisso que a gente falou hoje, nessa profundidade que é lá internamente. Depois que resolve isso, você pega uma ferramenta de gestão de tempo, delícia. Ela vai te ajudar a maximizar assim os seus resultados. Então é maravilhoso, né? Quando a gente passa por esses processos e tem essa outra visão, uma visão mais profunda, mas principalmente mais amorosa consigo mesmo. Porque entendendo o que existe por trás, a gente sai daquela superficialidade da crítica, da autocrítica também, né, para uma compreensão profunda associada a uma resolução. Porque se ela está lá na crítica, não resolve. Mas quando a gente está na consciência, aí sim a gente consegue resolver as questões que, né, causam mais angústia e mais sofrimento. Então, eu espero muito que tenha sido útil para vocês. Na próxima aula, na outra eu tinha falado do narcisismo, né? Mas vai ser na próxima.
que a gente vai falar. Então, vamos entender a dinâmica, relacionamentos, entender tudo isso. Eu tenho certeza que vai ajudar muito no relacionamento de vocês e na identificação, né, de padrões. Esse é um assunto que tem sido muito falado nas mídias, enfim, e a gente precisa também entender mais, porque às vezes fica tão superficial que acaba, né, ficando confuso. A gente entendendo melhor vai ajudar a ter mais clareza. Então, muito obrigada e até a próxima quinta-feira.